social no sistema socioeducativo do Rio Grande do Norte encerrou. E o governo retoma a administração das unidades. O que será do sistema de agora em diante? Essa dúvida surge nesse momento. O advogado Ricardo Cabral, presidente da Fundase, Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Norte, responsável por grande parte da intervenção, está aqui com a gente. Boa tarde, doutor Ricardo. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, telespectador da Band. Sensação de dever cumprido nesse encerramento do período de intervenção? Totalmente, totalmente. Muito feliz por ter chegado onde a gente chegou, muito honrado por ter exercido esse cargo. E realmente foi um trabalho gigantesco, mas graças a Deus atingimos todos os objetivos da intervenção. Um período longo, né? Exatamente. Agora, hoje, coincidentemente, está com 5 anos da entrada da ação, que foi 25 de fevereiro de 14. E da intervenção, agora em março, faria 5 anos. Só para a gente relembrar, Ricardo, os interventores na ocasião, você não era o responsável direto pela intervenção, mas participou desde o início. O que os interventores encontraram naquela ocasião? A primeira interventora foi a doutora Kalina Leite, de março a dezembro de 14. Você já estava na equipe? Eu já estava como diretor administrativo e financeiro da Fundação. Quando ela foi Secretaria de Segurança, em janeiro de 15, eu assumi a presidência. E o que os senhores encontraram naquela ocasião? Encontramos só o caos. Faltava absolutamente tudo, né? Tanto é que é um caso único na história do serviço público, uma intervenção em que o judiciário determina o afastamento da administração política e passa para a administração judicial. Eram quantas unidades na época? Na época tinham 6 unidades, todas interditadas, algumas parcialmente e uma totalmente, que é o caso do Saduco Pitimbu. Que era o caso mais grave. Mais grave porque era a única e a maior da região metropolitana de Natal. A demanda na região metropolitana é maior. Naquela ocasião, quantos educandos, né? A gente tinha aproximadamente, a Fundac, à época, tinha aproximadamente 70 vagas, mais ou menos 70 vagas. O termo é educando ou sócio-educando? Sócio-educando. Sócio-educando, porque eles estão cumprindo medidas socioeducativas. Sócio-educativas, certo. Então, tinha por volta de 60, 70, nesse dado concreto nós temos, que a gente não encontrou isso. Tá? Hoje a gente tem quase 400 vagas, né? Em 10 unidades. Abrimos unidade nova em Caicó, em Mossoró, ampliamos as vagas em todo o estado e hoje nós temos 10 unidades. Muito servidor fantasma, muita dívida naquela ocasião, né? Tinha muita, foi um cabide de emprego durante muitos anos. Chegou, a gente identificou folha lá com 1.700 funcionários. Hoje a gente tem por volta de 700 e funcionando, e com mais vagas e com mais unidades. Quer dizer, houve uma depuração nessa folha de servidores da antiga Fundac, né? Que hoje é a Fundac, né? Exatamente. E no caso das dívidas, como é que vocês foram fazendo desde o início? Olha, quando a gente assumiu, né, não, crédito nenhum, nós tivemos dificuldades. Chegou ao ponto de, por exemplo, eu lembro bem de um caso interessante, que a gente fez uma licitação para comprar pneus para os carros, porque dos 42 carros tinha 40 parados, só tinha 2 rodando e mal e porcamente. Nós chegamos, tanto eu como a doutora Kalina, que eram 2 fornecedores, eu digo, eu lhe dou um cheque para 30 dias, se você não receber dentro dos dias, pode depositar o cheque. Ainda bem que a gente pagou antes, porque também o cheque talvez não fosse compensado, que era um valor superior ao salário. Né? Mas hoje nós estamos entregando, por exemplo, nós temos hoje em caixa mais de 2 milhões de reais, em caixa na conta da Fundase, e temos de resto a pagar 1 milhão e 400. Aí você pode perguntar, e por que não pagou? Porque o sistema, o orçamento do Estado ainda está fechado. Mas se tivesse aberto, nós estaríamos quitados, ainda tinha 600 e poucos mil reais em caixa. E de toda a estrutura, tudo foi recuperado? Tudo recuperado. Você falou em aumento das vagas já? Isso. É uma atividade penosa, trabalhosa, porque muitas vezes a gente conserta hoje um alojamento e amanhã... Isso tem ficado mais, mais raro, um espaço maior, mais espaçado, mas ainda é muito comum. Afinal de contas, nós temos problemas que em toda medida de privação de liberdade existe isso, né? E situações de violência, como é que está essa situação? Dentro das unidades isso não é permitido. Inclusive nós criamos, um fato também, o 0800, nós temos um serviço de ouvidoria na Fundase. Nós temos uma funcionária de carreira bem antiga, tem mais de 30 anos, uma pessoa muito séria, em que apura todas as
digamos, tudo que chegar pelo 0800, denúncia, reclamação, elogios também, tudo é anotado e é providenciado. No caso, a gente falou dos servidores, o que tinha antes, mas houve uma valorização do servidor claro, foi uma das coisas. Não adiantava a gente só reformar, pintar, reformar e ampliar vagas, senão, né, já que esses servidores, durante muitos anos, era o pior salário do Brasil. Era o pior salário do Brasil. Nós pegamos dos 27 estados, quando estava fazendo eu consegui com 24, nós conseguimos com 24 estados as suas tabelas de remuneração. Nós já éramos o mais baixo. E hoje a gente está ali da metade para cima um pouquinho. Houve concurso, né? Houve um temporário e agora no acordo judicial, porque foi feito um acordo com encerramento, mas tem algumas cláusulas para o governo ainda, algumas secretarias assumir algumas obrigações. E uma delas é o concurso público que está previsto para junho de 2020. Quantas vagas? Isso aí está dependendo ainda. Está em aberto. Está em aberto ainda, porque existe um plano decenal que foi feito também, né, durante a intervenção, em que depende muito da demanda. A gente espera que não precise abrir unidades novas. Eu costumo dizer que o sucesso desse trabalho, em grande parte, é se a gente não precisar abrir vaga. E não abrir vaga. Se é só abrir vaga, tem alguma coisa que não está funcionando. Como é que está o sistema hoje, em termos de unidades? Unidade nós temos 10, né? Mossoró, Caicó, Natal e Parnamirim. Atende mulheres e homens? Mulheres, inclusive, é um dado interessante. A gente tinha, porque são 3 medidas, a provisória, o semi-liberdade e a internação. Nós tínhamos uma única unidade feminina aqui em Natal, em todo o estado, uma única feminina, na Zona Norte, o Padre João Maria, e que as 3 medidas no mesmo ambiente. Ou seja, alguém que estava em internação convivia com quem estava em semi-liberdade que tinha... Isso é recomendável? Não, não é. Inclusive é ilegal. Aí nós abrimos o outro Santa Catarina, que é o semi-liberdade. Então hoje está separado, são 2 casas com 2 direções, 2 equipes técnicas, cada casa tem sua equipe técnica. Então até isso foi corrigido? Foi corrigido. Eram os 3 regimes, Isso, né? Exatamente. E vocês conseguiram separar. Assim como também no provisório, é aquele onde ele é apreendido e passa até 45 dias, enquanto o Ministério Público ouve e apresenta ou não a denúncia para o Judiciário ouvir o adolescente. Nós abrimos em Caicó, ampliamos o de Mossoró, Caicó não tinha, abrimos em Caicó, que via tudo para Natal. O daqui, o provisório daqui, que hoje a gente chama CASEP, tinha 30 vagas, hoje tem 70. Além disso, abrimos Mossoró com 30 vagas e com 12 em Caicó. Além da internação, que tipo de atividade é oferecida para esse sócio-educandos? Nós temos convênio, fizemos alguns convênios que funcionou, por exemplo, o Sistema S, Pronatec, que era uma coisa fantástica, fabulosa, infelizmente. De qualificação, né? Muito. Fizemos vários cursos de Pronatec, de customização, de conserto de microcomputadores. Terminamos agora no Pitimbu, no final do ano, um de garçom feito pelo SENAC. Temos um convênio com a Fundação Zé Augusto, que são mais de 40 oficinas na área de cultura, de música, isso aí em todas as unidades. Nesse momento agora, devido ao orçamento estar fechado, ele está meio que... Mas com essa mudança, a gente já teve reunião com o presidente novo da Fundação Zé Augusto e a gente já fez um aditivo para que continuasse. O doutor Ricardo, dá para recuperar o jovem, o adolescente, mesmo diante de tantas dificuldades, principalmente da origem desses jovens? Dá, não no número e na quantidade que a gente gostaria. Claro que a gente gostaria que 100% saíssem, né, recuperados e tal, reintegrados até a sociedade. Às vezes eu nem chamo de reintegrado, porque a maioria deles nunca foram integrados à sociedade, sempre estiveram à margem. A grande maioria. É como se não ressocializar, eles nunca foram socializados. Reeducar, muitos não foram nem educados. Nós já recebemos adolescentes lá de 16 anos sem saber ler nem escrever. Hoje, né, é difícil até E qual foi o melhor exemplo ao longo desse tempo todo? Tem um recente que eu tenho citado muito, porque nós recebemos uma carta da mãe, inclusive autorizando a divulgar o nome e tudo. Ele passou na UERN, foi cumprir uma medida em Mossoró, passou na UERN, uma universidade, né, difícil, disputada, pública, pelo Enem. Muito lá e a gente fica feliz. Qual curso? Letras. Tá. E eu queria lhe perguntar sobre os atores que participaram dessa intervenção. O que você destacaria? O Ministério Público
toda a equipe do Ministério Público, mas na pessoa do Dr. Marco Aurélio de Freitas Barro, que foi o autor, e que diariamente ele acompanhou de perto, assim como o doutor Onofre, doutora Sandra, e o judiciário, né, o doutor Homero Leste, doutor Sérgio Maia, Foi uma ação doutor José conjunta, Dantas, né? Foram várias mãos. Isso, inclusive todo, tem né? uma comissão de acompanhamento formada por membros do Ministério Público, do Judiciário e da Fundasa. A intervenção ela foi prorrogada em vários momentos. Primeiro eu Isso. queria saber por que as prorrogações É. e como é que vai se dar a partir de agora, depois da homologação na última sexta-feira. Em Homologação determinados do momentos, encerramento, né? principalmente as prorrogações que houveram por causa de algumas atividades dentro do princípio da incompletude institucional, que são obrigações de outras secretarias dentro do sistema socioeducativo, como, por exemplo, Secretaria de Saúde ou Secretaria de Educação, que teve uma certa dificuldade de fazer um processo seletivo para professores específicos para a socioeducação. Eles tinham feito o processo seletivo, mas no geral. Aí muitos se recusavam a ir para o socioeducativo. Então foi preciso fazer um específico para que, com Então, isso... esse é um exemplo do que foi faltando ao longo do tempo. Esse próprio convênio com a Fundação Zé Augusto, a burocracia e sei lá mais o quê, levou mais de um ano para ser feito, entre dois órgãos do Estado. Então a burocracia, esse tipo de coisa, prorrogou um pouquinho mais. O senhor continua na presidência da Fundase? Como é que vai ser essa... Não, eu fui convidado para ser o interventor com o final da intervenção, né? Agora vai passar para a administração política do governo do Estado. Estou esperando ou a notificação ou a publicação em Diário Oficial, que deve sair amanhã, no Diário Oficial de amanhã, a homologação determinando o fim da intervenção. Feito isso, eu passo o cargo para a governadora para que ela nomeie. A pergunta que não quer calar, há risco de retrocesso? Sempre há, sempre há. Embora eu acredite que tem uma pessoa no governo que ex-membro do Ministério Público e que conhece bem o setor, que é a doutora Armeli. Armeli Brenan, que é uma pessoa capacitada e conhece bem a área, e ela está à frente, e há a possibilidade, com a criação da Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, da Fundase, ficar vinculada a ela. Então, estará em boas mãos, eu acredito que ela não vai deixar isso acontecer. Vamos torcer para que não tenha retrocesso. Claro, vamos sim. Queria agradecer a presença aqui de Ricardo Cabral, presidente da Fundase. Ricardo, obrigado e parabéns pelo trabalho, porque eu acompanhei de perto esses 5 anos de intervenção em todo o sistema socioeducativo. Eu que agradeço sempre o espaço que você deu para a gente e o apoio que você deu para esse trabalho. Muito obrigado. Sucesso.